Estamos de volta. Vamos continuar essa caminhada um ao lado do outro. Nós estamos aqui para formarmos a dupla perfeita. Continuaremos falando de concordância verbal e em um tópico muito especial. Concordância verbal com os famosos verbos impessoais. Cláudia, se o verbo é impessoal, haverá concordância verbal? Entenda essa concordância como algo especial, porque se o verbo for impessoal, ele não sofrerá flexão, e isso já é uma concordância, ok? Agora falaremos daquele verbo que é tão importante quanto o verbo haver. O verbo fazer também é um clássico de concursos. O verbo fazer também é muito agredido, ele é muito desrespeitado pelos brasileiros, pelas pessoas que falam sem um comprometimento com a norma culta. Muito bem, qual é o problema do verbo fazer? Não é problema, é análise. O verbo fazer, assim como o verbo haver, ora parece pessoal, ora parece impessoal. Pergunta do aluno: Cláudia, qual é a diferença? Verbo pessoal, como o nome já diz, é o verbo que possui pessoa, que é sinônimo de sujeito. Então, verbo pessoal é aquele que apresenta a pessoa. Verbo impessoal, como o próprio nome já diz, esse im é um prefixo de negação. Então, o verbo impessoal é aquele verbo que nega a pessoa. Se nega a pessoa, nega sujeito. E se nega sujeito, meu aluno, o verbo fica engessado. Beleza? E esse verbo haver precisa ser analisado, porque se ele aparecer no contexto pessoal, é porque há sujeito na superfície. E se há sujeito, você tem de flexionar consoante a pessoa e o número do sujeito. Mas se esse verbo haver estiver impessoal, que é o nosso foco a partir de agora, você deixará esse verbo na terceira pessoa do singular. Vamos? Fazer também é impessoal quando designa tempo. É tempo transcorrido. Da mesma forma que haver não tem sujeito e o verbo fica na terceira pessoa do singular quando indica esse tempo transcorrido. Então, meu aluno, o verbo fazer sempre, não há exceção, sempre que ele comunica tempo passado, assim como o clima, né? Ele fica na terceira pessoa do singular porque ele está impessoal. Faz 5 séculos que o Brasil foi descoberto. Olha só, o verbo fazer apareceu no singular. E por que ele apareceu no singular, professora? Porque ele indica tempo transcorrido. Interprete o contexto. Faz 5 séculos que o Brasil foi descoberto. O Brasil não será descoberto. O Brasil não está sendo descoberto. O Brasil já foi, ficou lá no passado. Sempre que o verbo fazer comunicar tempo passado, ele está impessoal e ele não pode ir para o plural. Erra se você falar dessa forma. Fazem 5 séculos que o Brasil foi descoberto. Horroroso, porque o verbo fazer não pode ir para o plural. Há pouco ouvi de uma pessoa: fazem 5 anos que eu não viajo. Essa pessoa cometeu uma agressão ao capítulo de concordância verbal. Ela flexionou um verbo fazer que não poderia ter sido flexionado. Ela estava se queixando que há muito tempo ela não conseguia tirar férias. Só que ela não poderia ter dito: fazem 5 anos que eu não viajo. Ela deveria ter respeitado a regência, a concordância do verbo fazer nesse momento e ter dito: faz 5 anos que eu não viajo. Da mesma forma, faz 1 ano que eu não viajo. Da mesma forma, faz 50 anos que eu não viajo. Não toque nesse verbo fazer porque ele está impessoal. Outro exemplo. Faz 5 meses que o casal se mudou. Meu aluno, erra se você falar fazem 5 meses. E eu sei que dá vontade. Eu sei que o brasileiro influencia-se pelo 5. Cláudia, se fosse 1,
Se fosse um, não mudaria nada, porque esse verbo não vai concordar, ele não pode concordar, porque ele está impessoal, não possui sujeito, meu aluno, então nada de influenciar-se pelo numeral. Faz 1 ano que eu não viajo, fazem 100 anos que eu não viajo. Claro que é mentira, 100 anos não existe. Mas eu não posso flexionar o verbo fazer. Legal? Agora, sempre, Cláudia, não. Se ele indicar tempo passado. As crianças fazem 5 aninhos. Agora eu vou flexionar, pelo amor de Deus, né? Porque o sujeito são as crianças. E nesse momento, eu não estou indicando tempo pretérito. Há sujeito na superfície textual e esse fazer agora está pessoal. Acabou, Cláudia? Claro que não. Preste atenção. Regra 2 para o verbo fazer. A regra não se altera caso o fazer esteja acompanhado de um verbo auxiliar. É preferência de concurso público. Eu, quando elaboro questões para concursos públicos, a discussão é: cobro concordância verbal com um verbo simples ou cobro concordância verbal com locução verbal? Qual é a resposta? Claro que eu vou trabalhar com locução verbal, porque com locução verbal eu consigo avaliar melhor o meu candidato. Ele vai ter de provar que domina mais a língua portuguesa. Então, se esse verbo fazer fizer parte de locução verbal, sendo ele o verbo principal, a discussão agora muda. A pergunta será: o verbo fazer, que é principal, ele é pessoal ou impessoal? Se ele for pessoal, ele contamina o auxiliar e o auxiliar terá que trabalhar para concordar com o sujeito que deve estar na superfície textual. Mas se esse verbo fazer estiver impessoal, ele, principal, contamina o auxiliar e toda a locução fica invariável. É a mesma explicação que foi dada para o verbo haver quando participa de locução verbal. Vai fazer 8 anos que ele se formou. Primeira informação. Apareceu o verbo fazer na mensagem? Sim. Segunda informação. Essa mensagem comunica algo do presente, passado ou futuro? Passado. 8 anos que ele se formou, ele já se formou. Pronto, meu aluno, você tem as 2 informações indispensáveis. Verbo fazer, indicando o tempo passado, ele está impessoal. E se ele está impessoal, ele contamina o auxiliar. Nada de falar, vão fazer 8 anos que ele se formou. E olha, gente assim fala dessa forma, hein? Nada de vão fazer, vai fazer 8 anos que ele se formou. Deve fazer 2 décadas que ele veio para o Brasil. Olha lá a locução, olha o principal, que é o fazer. O fazer está comunicando o tempo passado, então ele está impessoal. Se ele está impessoal, ele contamina o auxiliar dele. Erra se você falar, devem fazer 2 décadas. 0. O certo qual é? Deve fazer 2 décadas. Acredito que você já domina esse momento da nossa aula, porque todas as explicações dadas agora já tinham sido sinalizadas com o verbo haver. Inclusive, o verbo haver, ele não é impessoal somente quando representa existência. O verbo haver é impessoal também quando comunica tempo passado. Há 8 anos que eu não viajo. O tempo passado no haver também impessoaliza esse verbo. Terceira informação do verbo fazer, e muito importante: fazer também não varia quando designa fenômenos da natureza. Olha que isso também vem dando um problemaço. Faz dias muito bonitos em setembro. Atenção que bonitos tende a aparecer no plural, está no singular, houve uma falha ali.
Faz dias muito bonitos em setembro. Bonitos porque é a qualidade de dias que está no plural. Ficou claro isso? Então você complete seu materialzinho aí. Por que faz dias e não fazem dias, professora? Meu aluno, eu estou comunicando clima, que é um fenômeno da natureza. Há pouco, ao pegar um táxi, o taxista, para ser simpático, ele puxou a conversa, né? E ele, por uma inferência, por uma interpretação, ele achou que eu era turista aqui no Rio de Janeiro. Eu moro aqui no Rio de Janeiro. E ele, conversando comigo, ele falou desta forma: fazem dias quentes aqui no Rio, muito calor. Ele não sabia nem que eu era carioca e nem que eu era professora de língua portuguesa. Claro que eu não chamei atenção, mas eu usei esse texto em uma prova elaborada por mim. As pessoas tendem a flexionar o verbo pelo termo mais próximo. Como ele falou dias quentes, na mente dele, se é um dia, faz. Mas se são vários dias, fazem. Na inocência dele, ele considerou aquela forma de falar a melhor. Então ele fez a propaganda do Rio de Janeiro, né? Fazem dias quentes aqui. Eu fiquei triste, porque é um brasileiro que está reproduzindo esse texto para os turistas, de fato para os turistas, né? E turistas vão continuar produzindo este equívoco gramatical. Não pode pluralizar o verbo fazer se nós estamos comunicando o clima. Faz dias quentes, da mesma forma que faz dias frios, da mesma forma que faz meses calorosos. Meu aluno, aprenda com a gramática a comunicar melhor essa língua portuguesa. São pequenos detalhes, mas que fazem grandes diferenças. Qualifica ou deprecia um profissional. Faz muita diferença você participar do seu grupo, da sua tribo, com um português limpo. Você será alvo de admiração. Pode acreditar em mim. Agora, não seja prepotente. Dominar a língua portuguesa é sinônimo de inteligência. Eu não acredito naquele brasileiro que domina a língua portuguesa e é rotulado como prepotente. Não. Porque quem domina uma língua interpreta bem e sabe perfeitamente que existem contextos para usar um português mais refinado, para usar um português mais despojado. E despojamento da língua portuguesa nunca foi sinônimo de erro. Nunca. Eu não vou falar me empresta o dinheiro, porque isso é erro. Eu devo encontrar uma forma despojada de comunicar o que eu quero informar, dependendo do grupo, no momento que eu queira efetuar esse processo comunicativo. Errar é uma coisa, usar um português mais despojado é outra. Usar o português mais culto é uma outra situação. Beleza? Muito bem. Faz dias muito bonitos é a forma correta. Erra se você falar que fazem dias. Da mesma forma, se esse verbo fazer aparecer em locução verbal, deve fazer muitas semanas de sol este ano. Deve fazer mesmo, porque sol não é o ser humano que é capaz de fazer isso acontecer. Fazer dias ensolarados é fenômeno da natureza. E o verbo, quando comunica fenômeno da natureza, ele é impessoal. E ele é impessoal porque não existe nenhum ser humano capaz de desenvolver essa ação verbal. Você conhece algum amigo que caminhe pelas ruas trovejando, chovendo, ventando? Claro que não, porque são fenômenos da natureza. Por isso que esses verbos que comunicam fenômenos da natureza são verbos impessoais, porque nós, seres humanos, animais racionais, não somos capazes de desenvolver a ação verbal. Chover, trovejar, não, isso pertence à natureza. Então esse verbo nunca terá sujeito. Deverá aparecer sempre
na terceira pessoa do singular. É o caso do verbo fazer. Vamos nós? Continue assim, é nessa missão que eu quero você atento. Outros verbos impessoais. Não há só o haver e o fazer, existem outros. A exemplo de fazer, outros verbos que designam fenômenos da natureza também não variam, não têm sujeito e ficam na terceira pessoa do singular. Você vai memorizar isto, porque esta parte do curso é a parte que nós deveremos somatizar raciocínio lógico com processo mnemônico. Você deverá memorizar, entender e memorizar. E depois usar. Quanto mais você usar tudo que eu estou explicando, melhor. Amanhecia cedo naquela região. Amanhecer é fenômeno da natureza. É impessoal, nunca vai para o plural. Choveu muito em São Paulo este ano. Por sinal, isso não é verdade, né, meu aluno? São Paulo enfrenta uma das maiores secas da história. E o assunto está muito sério. O Brasil tem de aprender definitivamente a respeitar o ecossistema. De tanto mal feito ao ambiente, o ambiente agora está devolvendo esse mal. Só que a força da natureza é inigualável. A força da natureza destrói as derrubadas das árvores, as poluições dos mares e rios. Esses males promovidos contra o meio ambiente vêm agora com a força de um tsunami. E é fácil a natureza exterminar a raça humana. Ainda há tempo. Faça a sua parte. Economize água, plante árvores e cuide desse meio ambiente. Chover é fenômeno da natureza e esse verbo estar impessoal. Por mais que tenha chovido muito, nada de pluralização desse verbo. Reinando a paz, foco na missão e vamos continuar. Outros verbos impessoais, Cláudia. Há muitos? Ah, sim. É bobagem falar que não, se a nossa língua portuguesa é infinita. Se houver sujeito definido, o verbo concorda com ele. Não entendi, professora? Calma que você vai entender. Você vai entender agora. Esse verbo que comunica fenômeno da natureza, ele poderá ser acionado no seu sentido conotativo. Para tudo, Cláudia. Eu não sei o que é conotação. Então vamos rebobinar? Vamos voltar a um passado. Vamos lembrar aí de algo lá do seu colegial. Algum dia alguém falou para você que a linguagem pode ser conotativa ou denotativa. Quando que a linguagem é acionada de forma denotativa? Quando você usa a palavra no seu sentido próprio. Então, para você lembrar, você vai falar que denotação começa pela letra D, a mesma letra D que começa dicionário. Então, uma palavra acionada no seu sentido denotativo é uma palavra com sentido do dicionário. Vamos para a outra palavra? Conotação. Uma palavra é acionada conotativamente quando ela é usada de forma artística, criativa. Para memorizar, você vai usar a seguinte estratégia. Conotação começa com C. A mesma letra que começa a palavra criação. Exemplo, pense na palavra mala. Mala é um objeto. Então, se você pensa na palavra mala como objeto, que você coloca roupas quando vai viajar, essa palavra mala foi usada no seu sentido denotativo, no seu sentido de dicionário, no seu sentido próprio. Mas se eu falar que aquele homem é um mala, é o mesmo sentido? Eu vou abrir esse homem, colocar roupas dentro e viajar? Não, Cláudia. Ah, então você concorda que eu estou usando por empréstimo a palavra mala para ofender essa pessoa?
Eu estou qualificando-a de uma maneira depreciativa? O que é uma mala, gente? Algo que incomoda. Está carregando uma mala pelo centro da cidade? Ninguém merece. Então, quando alguém fala, você é um mala, tenha certeza que não é uma coisa boa. E alguns ainda pegam mais pesado. É um mala sem alça. Que aí tem de abraçar, é mais incômodo ainda. Quando eu uso mala no sentido de adjetivo, eu estou acionando a língua portuguesa no aspecto criativo, conotativo. E é nesse momento que um verbo tido como impessoal por comunicar fenômenos da natureza, é nesse momento que ele pode deixar de ser impessoal e assumir uma pessoalidade. Então, se eu falo choveu muito nesta madrugada, é fenômeno real, verbo impessoal. Mas se eu falar choveram palavrões na assembleia, é verdadeiro esse chover? Não, né? Esse chover está acionado conotativamente. Sempre que um verbo que comunicar fenômeno da natureza for usado conotativamente, pode decorar a sujeito. E o que choveu, Cláudia? Palavrões, que é o meu sujeito. Por isso que o verbo foi para o plural. Choveram palavrões. Vamos para mais alguns exemplos. Eu anoiteço pensando em ti. Observe que esse anoitecer não é um fenômeno da natureza. É uma forma poética de comunicar que eu durmo pensando no amado. Choveram canivetes, meu aluno. O dia que canivetes cair do céu, eu não saio mais de casa. Então eu sei que choveram ali está sendo usado de forma criativa. É uma forma de falar que a situação ficou perigosa e o verbo sofreu flexão porque o que choveram? Canivetes, é o meu sujeito e verbo concorda com sujeito em número e pessoa. Reinando a paz, tudo azul, beleza? Você está ao meu lado? Legal? Isso aí, tem de ficar sempre ao meu lado. Verbos que variam normalmente. Se variam normalmente é porque eles são pessoais. Bastar, existir, falar, restar e sobrar são verbos que variam normalmente. Há outros, muitos outros. Há uma tendência a considerá-los invariáveis pelo fato de, em geral, virem antes do sujeito. Há uma tendência, né? Dar para esses verbos uma invariabilidade. Então, são momentos tensos, porque poder pode. Bastam alguns minutos. Por que pluralizei? O que basta? Alguns minutos. A concordância, ela é clara. Faltam motivos para tanta irritação. O que falta? Motivos. Então, o verbo concordou com motivos. Restavam poucas pessoas na sala. O que restava? Poucas pessoas. Então, está no plural, verbo concordando com esse nome plural. É normal que existam qualidades e defeitos nos seres humanos. Existam, está no plural, motivo, concorda com qualidades, da mesma forma que está no singular, porque concorda com normal. Nós, subtendido. Primeiro, entenda o título da chamada. Entenda a chamada. Nós, subtendido, é porque ele não aparecerá de forma explícita na superfície textual. Isso faz com que, professora, faz com que o verbo siga tendências de singularização ou pluralização, dependendo da intenção de quem escreve. Vou deixar isso mais claro a partir de agora. Quando a pessoa que fala se inclui no grupo, o verbo concorda com o pronome nós. Como é que é isto? Mais uma vez. Quando a pessoa que fala
se inclui no grupo, o verbo obrigatoriamente aparecerá na primeira pessoa do plural. Não é difícil, não. Os paulistas somos descendentes dos bandeirantes. Relendo, os paulistas somos descendentes dos bandeirantes. O meu aluno vai levantar o braço e vai perguntar: professora, isso está certo? Os paulistas somos? Eu nunca falaria assim, Cláudia. Nunca é palavra que não existe. Escute a explicação. Existem 3 tipos de concordância. Vamos nós. A aula não é de concordância verbal? Então preste atenção. 3 tipos de concordâncias. A concordância pode ser gramatical, também chamada de concordância rígida. Mas a concordância pode ser atrativa. É aquela onde a concordância é feita com o termo mais próximo. E existe uma concordância chamada de concordância ideológica, que é aquela que concorda com a ideia, não com a estrutura e nem com o elemento mais próximo, e sim com a ideia. Você concorda que se alguém comunica: os brasileiros somos felizes, que a concordância foi feita com uma ideia? Essa pessoa que fala também é brasileira? Então, esse tipo de concordância, apesar de mais rara, politicamente correta. Legal? Observe, os professores somos muito dedicados ao ofício. Você percebeu? Eu falei os professores, que representa terceira pessoa do plural. Logo, eu preparei você para um verbo também na terceira pessoa do plural. Mas você foi surpreendido quando eu jogo o verbo para a primeira pessoa do plural. E o que significa essa brincadeira, Cláudia? Que eu também sou professora. Quem vos fala, professora, é também. E isto não está errado. Por sinal, é muito bonito quando alguém administra bem essa concordância ideológica. Mas, se você não está seguro, nada de arriscar, porque pode criar um ruído no processo comunicacional, você falar e não ser interpretado. Valeu? Claro que não. Primeiro, nós temos que proteger a compreensão. A comunicação deve ser limpa, clara, objetiva, correta, coerente, concisa, por um motivo: ser entendido. Não adianta o preciosismo, porque o preciosismo dificulta a compreensão. Não adianta o rebuscamento, porque o rebuscamento impede a decodificação. Fala bem o português quem consegue ser entendido. E fala melhor ainda quem consegue ser entendido usando bom português. Foco na missão. Os paulistas somos descendentes dos bandeirantes. Está correto, porque a concordância foi feita com o nós subtendido. Agora você entendeu o que significa subtendido, né? É porque está implícito na proposta. A causa é mais nobre do que supomos os leigos. A causa é mais nobre do que supomos os leigos, do que supomos nós, os leigos. Essa pessoa acaba de se incluir no grupo dos leigos. Repare que a concordância imediata não é com a palavra causa, e sim com a ideia do nós, que não está na superfície textual, mas está no jogo de cena. Belezinha? Qual é o nome dessa concordância? Ideológica. Agora, nós entraremos em um outro momento dessa aula. Antes de falar das expressões, eu preciso que você faça a revisão de tudo que nós conversamos. Não adianta acelerar sem o domínio da matéria. É hora de pausar, é hora de anotar, é hora de confrontar, quiçá hora de ir ao encontro da gramática, por mais que você esteja diante
de uma aula online, onde tento ser a mais completa possível, tento informar aquilo que é mais recorrente no mundo. Eu preciso que você também entenda que a perfeição, que a completude de uma gramática, só uma gramática possui. Então, seja amigo da gramática. Não encare a gramática como um tijolo pesado. Não é. Ela é a sua salvação. Na dúvida, não consigo conversar com a Cláudia. Não estou com acesso à aula, mas eu estou com uma gramática que fica ao meu dispor 24 horas também. Beleza? Então, tempo para você. Espero você daqui a pouquinho.